Pessoal, de ontem para hoje o clima é de tensão, para dizer o mínimo, no Rio de Janeiro. Tá tudo por causa de um chefe do tráfico de drogas liberado após a saidinha temporária. Já vimos esse filme antes, mais um capítulo desse pesadelo repetitivo. David de Tarso com todos os detalhes. Exatamente. Desde as primeiras horas desta sexta-feira, o Batalhão de Operações Especiais, das Polícias Especiais, o BOP, realiza uma operação na comunidade do Tirol, na freguesia, na zona sudoeste da capital carioca, para tentar prender o traficante Luciano da Silva Teixeira, conhecido como Sardinha. Ele é apontado como chefe do tráfico da Cidade de Deus e está foragido desde agosto, quando ele não retornou à prisão, depois de ser contemplado com a saída temporária do Dia dos Pais. Condenado a mais de 24 anos de prisão por homicídio, tráfico e outros crimes, Sardinha cumpriu cerca de 13 anos antes, então, de fugir da penitenciária. Desde ontem, bandidos tomaram pelo menos 9 ônibus para usar como barricadas, 7 na Cidade de Deus e 2 na comunidade do Tirol. E o clima está instalado, tudo por causa de uma saída temporária desse chefe do tráfico no Rio de Janeiro. E escapou da prisão como se fosse uma brincadeira de criança, como se estivesse ali num verdadeiro playground, doutora Priscila Silveira? Onde é que reside, na sua opinião, enquanto especialista, o X dessa questão, a raiz desse problema, para a gente ver esse resto de gente, desse Sardinha, perambulando por aí, como ao seu bel prazer, Como é que você está vendo essa situação? Sim, bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Essa saída temporária, Marinho, ela não mais existe, dentro do nosso ordenamento jurídico, foi retirada da lei de execução penal, porém... Mas, contudo, todavia, porém... Porém, quando ele pratica o fato, no direito penal, só para explicar bem detalhadamente, quando ele pratica o fato, vale para o direito penal a lei de quando o fato, então, é praticado. Então, quando ele pratica esse crime, a lei existia. Então, os benefícios, assim dizendo, continuam existindo para essas pessoas. Agora, ele não fugiu, ele estava em saída temporária, que é esse benefício, dentro de um quantum, dentro de uma quantidade de pena cumprida. Algumas pessoas que estariam ali num regime determinado ou semiaberto, ele faz jus a 5 saídas durante o ano, geralmente em datas comemorativas por causa da aproximação. Então, a lei de execução penal, ela fala dessa proximidade familiar, Então, geralmente é Dia dos Pais. Cada estado define quais são os dias. Então, eles saem Dia dos Pais, Dia das Mães, festividades natalinas, finados, por exemplo. E aí, só para deixar registrado, ele saiu em agosto, E ele estava, então, ele deveria retornar, geralmente são 5... Foi liberado, Isso, são 5 a 7 dias. Ele não retornou, então... Existem muitos presos, Eu não vou falar, a estatística não é tão grandiosa, mas alguns presos realmente não retornam para a unidade prisional e aí ficam foragidos. E até acho que agosto, setembro, outubro, 3 meses, ele ficou foragido e aí foi resgatado. E é obviamente que... Não foi resgatado, a polícia está em busca. Está em busca dele, então. Ele está em busca dele por quê? Porque ele deveria retornar... Salvo algum número mais preciso e mais atual, eu vou complementar aqui a bola que a doutora Priscila levantou e faço questão de cortar, Jota, até porque são 6% dos liberados que não retornam. Mas vamos lembrar aqui, eles já estão em progressão de regime, são privilegiados, eles são quase nessa Black Friday do crime que se tornou a saidinha, com feriados e a liquidação que o Estado oferece, supostamente sendo humano, mas sendo desumano com um cidadão honesto e trabalhador na ponta, que é completamente humilhado e alvejado por quem sequer deveria estar gozando desse privilégio na cabeça da esmagadora maioria do povo brasileiro. Eu tenho certeza que o Jota há de concordar. Concordo sim, André. Bom dia a todos também. E o que mais me entristece é saber que há por trás dessas ações, há por trás dessas barricadas, discursos de pessoas que vão simplesmente dizer que nós temos que proteger esses indivíduos do direito de conviver com a família, o direito de conviver com os pais. Mas quando se trata de alguém que comete esses crimes, quando se trata de alguém que comete homicídio, cadê o direito da família, da pessoa que foi assassinada por um bandido como esse, de ter o seu direito aos pais, com o seu pai e com o seu filho? Que aproximação é essa, que convívio familiar é esse que é prometida pelo Estado, que é trazida pelo Estado como algo detentor de direitos, alguém que não respeita os direitos impostos pelo próprio Estado? Há na sociedade uma discussão agora, André, cada vez mais latente na sociedade, que bom que está sendo discutida, que é o direito penal do inimigo. Ou seja,
concede direito e garantias fundamentais àqueles que respeitam os direitos e garantias fundamentais impostas pelo Estado. Isso sim é discutir soberania nacional e não ficar discutindo perfumaria por aí. O Jota bem trouxe um ponto, né? O Tarso, meu xará, Tarso Francis, aqui no chat, tá dizendo assim: a Richthofen pegou saidinha do Dia dos Pais. Que é um tremendo absurdo, né? Quando ela cumpria a pena, de fato, isso aconteceu. Vale dizer que essa lei mudou, né? Só que mudou com a venda da ilusão, né? Porque na época os deputados diziam: nunca mais teremos notícias desse tipo, sem explicar o asterisco, né? Porque, como a professora Priscila já nos trouxe, a lei penal ela não retroage em prejuízo do réu. Ou seja, não tem como mudar a progressão, o modelo de regime de penas para aqueles que já estavam presos antes da mudança da lei. Por isso, inclusive, naquela época em que o Congresso discutia isso, eu falava, acho que há o risco de gerar uma frustração, porque as pessoas ficam na expectativa de que o problema da saidinha será resolvido para sempre e na próxima saidinha temporária teremos novamente o mesmo problema, gerando uma incompreensão, gerando uma insatisfação na população. O que, se é para ter uma insatisfação, é melhor a gente fazer mudanças mais amplas, porque, por exemplo, não é apenas a saidinha o problema. Quando a gente fala de progressão de regime para o semiaberto, por exemplo, para crimes que chocam a sociedade, também é um absurdo. Ou seja, a gente precisa, mais do que um instituto apenas, fazer uma revisão mais ampla da nossa estrutura de penalidade, ou seja, de como que a gente tem o Código Penal e o processo penal para fazer com que esse sentimento de impunidade, esse sentimento de afrouxamento da capacidade do Estado colocar limite contra os criminosos seja superado. Então, na minha visão, o que a gente precisa é que todos os instrumentos, seja saidinha, progressão de regime ou qualquer coisa do tipo, pare de ser enquadrado como se fosse um direito do réu pelo simples passar do tempo. Isso é absurdo, porque se a pessoa foi condenada a 30 anos, ela deveria cumprir os 30 anos. E os regimes diferenciados deveriam ser um instrumento do Estado para casos específicos, onde o réu, no lugar de ter direito pelo simples passar do tempo, precisasse conquistar aquilo com base na sua conduta dentro do presídio, com base no engajamento em uma mudança de vida por meio de trabalho, por meio de formação. Ou seja, que o Estado pudesse avaliar e, a partir dos casos concretos, diferenciar o joio do trigo, para que um chefe do tráfico que tem conexões com o crime organizado jamais tivesse acesso a um benefício. Não, você quer ver mais do que... O exemplo está aí no Rio de Janeiro. O cara é chefe do tráfico de drogas. E manda de dentro da cadeia. Organizado, manda de dentro da cadeia. E aí é liberado para uma saída temporária. Então, assim, qual é o critério existente, né? Por mais que a lei teve essa progressão no legislativo, de que forma que a gente pode ter uma esperança de que realmente a gente vá ver uma luz no fim do túnel? Porque um chefe do tráfico, ainda mais no Rio de Janeiro, porque eles dominam esses territórios, sobe um morro e dificilmente consegue a recaptura desses foragidos, olha, realmente o Brasil precisa melhorar e melhorar muito nesse sentido. É o retrato mais do que cruel de um Estado que permite o retorno à normalidade e a zanzar entre nós, criminosos, convictos da pior espécie, e também tem que gastar igualmente fortunas em operações muitas vezes espetaculosas de repressão, para ficar nesse ciclo vicioso eterno. Então, é chocante que a gente realmente vai normalizando isso cada vez mais, né? O povo da zona sudoeste do Rio de Janeiro merece muito mais do que viver como uma zona de guerra eterna, mas a culpa principal é desse Estado, que é leniente com os criminosos, negligente com o cidadão e incompetente, acima de tudo incompetente com a justiça, mas é o Estado como ele foi constituído lá atrás e as regras que não retroagem contra o réu. Culpa dos nossos legisladores lá de trás, então. Mas, enfim, assim a gente segue adiante aqui nessa doideira que é o Brasil muitas vezes.